Alimento para o Espírito, a hora da verdade, com o servo de Deus, Rodrigues. Vamos falar hoje referente a um crente se preparar para uma batalha espiritual, né? Bem dizer, uma guerra espiritual, porque batalha é o dia a dia contra o inimigo pequeno, né? Os demônios pequenos, que você tem autoridade, Senhor Jesus, para expulsar. Mas vamos aqui falar daquela galera que Paulo fala, né? Principados, potestades, príncipe das trevas, hostes da maldades nos lugares celestiais. Então, há um hino na harpa cristã, é o 212, né? Que diz: os guerreiros se preparam. Os guerreiros se preparam para a grande luta. Aí tem estrofes que fala: dá-te pressa, não vaciles. Hoje Deus te chama para vires pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama e peleja contra o vil tentador, quer dizer, contra o próprio Satanás, né? A peleja é tremenda, torna-se renhida. Mas aqui diz, são poucos os soldados para batalhar contra essa satanismo, bruxaria, o mundo holístico da maldade dos lugares celestiais. Não contra demônio do dia a dia que você expulsa, em nome do Senhor Jesus. Ó, vem libertar as pobres almas oprimidas, de quem furioso as quer tragar. Então você vê aí que o próprio hino fala que a luta é contra Satanás e as hostes de entidades grandes, né? E você vê lá em Gideão, né? Gideão tinha 30 mil homens. Deus falou, é muito. Aí ficou 27 mil, é muito. Ficou 3 mil, é muito. Mas só 300 que realmente tinha fogo dentro do vaso, né? 300 que não bebeu água com a língua, com a mão na espada levava água à boca. Esses são que Deus escolheu e que chama até hoje. E 2 Coríntios 12, versículo 1, o apóstolo Paulo, ele diz, se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Olha aqui, o apóstolo Paulo, ele passa a visão do mundo espiritual, dessas entidades poderosas, né? E ele ensina o cristão a se preparar para uma guerra dessa, né? Então, o apóstolo Paulo, que teve experiência real no mundo espiritual, diga-se aí de passagem, um encontro com Jesus na estrada de Damasco, né? E João, na ilha de Patmos, também teve experiência no mundo espiritual. Esses dois apóstolos, e João teve já
uma visão maior, né? Ela é apocalíptica, é de hoje, né? O apóstolo Paulo, como conhecedor e tendo discernimento do assunto, no livro de Efésios, ele ensina como um cristão, se quiser se preparar para esse tipo de guerra contra satanismo, bruxaria pesada, ele ensina como o cristão deve se preparar para o enfrentamento espiritual desses. O tamanho dessa envergadura contra quê? Principados. Principados, eles guardam divisa de país, estado e cidade. Potestades já age na natureza. Príncipe das trevas deste século, presente século. Esses são de categoria também elevada que dá ordem ao príncipe da morte, essas coisas, os demônios mais baixos, né? E contra as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. Isso é o pior que tem, porque ele é holístico. Ele é um espírito do engano, né? Ele não é demônio de possessão. É um espírito de engano. Ele age na mentira. Ele age na discórdia, né? Na inimizade. Ele consegue pôr na mente do cristão que o cristão não consegue perdoar, né? Eu não consigo perdoar. Ele age mais em sentimentos e emoções, né? Que são obras assim, uma fé horizontal que não quebra o mundo espiritual, né? Sentimento, emoção, coração, alma. É alma, né? Então, a preparação depende em renúncia às obras da carne. Primeiro passo que o apóstolo Paulo ensina, né? E quem quer se preparar para enfrentar esse tipo de potestade, príncipe das trevas, hostes espirituais da maldade, lugares celestiais, principados, satanismo, essas coisas, ele ensina a renúncia às obras da carne. De cada cristão, para se estruturar espiritualmente, tem que começar a exercitar a renúncia, né? A renúncia do sentimento e emoção, obra da carne. Como o hino da harpa cristã 212, que nós já lemos, o título é Os Guerreiros se Preparam para a Grande Luta. Então vamos lá. Efésios capítulo 6, versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Para entrar em uma guerra espiritual contra as entidades abaixo, que é Efésios 6 e 12, porque não temos que lutar contra a carne, carne é emoção, sangue é sentimento. Então nós não temos que lutar contra sentimentalismo e emoções, que eu já disse que é uma fé horizontal que não rompe a barreira espiritual, né? Mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É necessário o cristão se fortalecer no Senhor. Isso se resume
em obediência contínua a Deus e na força do seu poder, que é o temor de Deus. Temer, né? Não é medo, é temor, respeito. Né? E quando eu falei a renúncia em obras da carne, porque não temos que lutar contra carne, emoção, sangue e sentimento. Né? Isso aí, o coração, a alma, né? É aquela fé que eu disse que é horizontal. Ela não rompe barreira espiritual para a guerra. Revestir, né? Então vamos lá. Revestivos, é o versículo 11, de toda, aqui diz toda, a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. O diabo sempre arma cilada contra os guerreiros do Senhor, contra os que lutam, né? Se resume o quê? Em exercitar diariamente o fruto do Espírito Santo. Isso que é toda a armadura de Deus. Em obediência, exercitando o fruto do Espírito Santo. Quer ver que é armadura? Ó. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito Santo é uma armadura que maravilhosa contra a raiva, o ódio e a ira. É o amor. O amor filéu, fidelidade à palavra de Deus e a Deus. O amor ágape, que é amar as almas, como Cristo nos amou. E pregar o evangelho de salvação a essas almas. O gozo pela salvação. Toda manhã, agradecer a Deus pelo gozo da salvação. Para ser um guerreiro, tem que exercitar isso aqui. A paz, não é essa paz que o mundo dá, né? Mas é a paz que Cristo dá. Essa paz que Cristo dá pode estar caindo no mundo. Você está em paz no seu interior, no seu espírito. Longanimidade, ser longânimo. A benignidade, a bondade e a fé. Só que aqui a fé é de Hebreus capítulo 11, né, versículo 1. É aquela fé de consciência, de sabedoria do alto, que se resume que ela é a convicção das coisas que não se vê, né? Mas daquilo, a firmeza daquilo que se espera. Essa fé não vacila. Ela não pergunta para Deus quando, por quê, eu acho, será. Essa fé não vacila. Essa fé mais a armadura de Deus, né? As outras, aí você começa a estar apto para enfrentar essa galera aí de Efésios 6 e 12. 23. A mansidão. Mansidão. Isso aqui é importante. O domínio próprio. Contra essas coisas o inimigo ele perde. Pode ser, o próprio Satanás perde quando os guerreiros de Cristo, né, estão querendo entrar neste campo, se prepararem, né, se prepararem. E veja que são 9 o fruto do Espírito Santo. 9. Que para ser praticado, tem que primeiro
ter o espírito aquebrantado para arrependimento, sempre. Né? Na razão, que é sentimento de carne, sangue e a carne, né? A pessoa ou o cristão, ele se endurece para arrependimento. Já não dá para guerrear contra essa classe aí de Efésios 6:12. Então tem que ter um espírito humilde e aquebrantado, sensível a quando errar, aquele arrependimento genuíno, né? E ter leveza também de espírito para liberar perdão. Ao contrário, veja bem, a fé que rompe a barreira espiritual é consciente. Tem um espírito, a leveza para perdoar e não levar ressentimento, não guardar rancor, nada. Fica livre, leve, né? Porque tem convicção e certeza que realmente, quando se arrepende, quando perdoa, fica 0-0 novamente e continua ali na presença, no temor do Senhor, praticando as obras do fruto do Espírito. Isso é preparação, hein? Para se preparar. É um exercício diário. Isso para quem, é claro, quer guerrear contra esses inimigos aí que eu li de Efésios 6:12, né? Que são principados, potestades, príncipe das trevas e hostes da maldade nos lugares celestiais. Estou falando aí de inimigo aí da Umbanda, essas coisas aí, de inimigo Exu, Pombagira, essas coisas, né? Falando de coisa mais forte que o apóstolo Paulo nos dá aqui, né? Nos ensina como começar para poder estar apto para essa guerra um dia, né? E aí diz a santa palavra de Deus, né? Lá em Efésios 6:12, eu já li aí, que a nossa luta não é contra a carne, emoções e sentimento, né, que é o sangue. Veja que no versículo 12, já tendo domínio de sentimentalismo, sangue e emoções, das obras da carne, Gálatas 5. Ora, as obras da carne, sentimentos e emoções, são manifestas quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, não é imagem, né? Eles estão idolatrando algo. A feitiçaria, pecado de feitiçaria é o pecado de rebeldia, né? As inimizades, as contendas, os ciúmes, a ira, as facções, as dissensões e os partidos. Partido aqui quer dizer que divide em vez de multiplicar. Versículo 21, as invejas, bebedice, orgia, coisa semelhante a esta, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas, praticam, né? Não se arrepende, porque o cristão se arrependeu genuinamente, Deus perdoa, mas praticam que não há arrependimento,
não herdarão o reino de Deus. Então não estão aptos para guerrear nem contra um demônio terrestre, né? Esses de possessão. Então são 15 as obras da carne. Então, após esse domínio de preparação e tendo o fruto do Espírito Santo em evidência, ainda será necessário tomar a armadura de Deus. A armadura de Deus, tendo em ação o exercício diário do fruto do Espírito Santo, que é paciência, perseverança, domínio próprio. E depois de tudo isso, resistir no dia mau, para vencer a guerra contra essas entidades de Efésios, capítulo 6, versículo 12. Não pode abaixar a guarda, né? Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau, depois de teres vencido tudo, para permanecer inabaláveis. E o versículo 14. Estais, pois, firme, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Permanecer firme é estar cingido, quer dizer, atado, enlaçado com a palavra de Deus em compromisso. E vestido da couraça é estar em obediência a Deus. Isso aqui quer dizer, isso aí é diário, né? Um exercício. Isso para aqueles que querem entrar nesse campo de guerra espiritual. Versículo 15. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Quer dizer, nunca falsificar a santa palavra, usando-a para discussão, ataque ao próximo, ou à religião, ou usá-la para se autopromover-se. Que o evangelho tem que ser da paz. Versículo 16. Embraçando sempre o escudo da fé. Olha que interessante. Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O dardo não é problema, o problema é inflamado do maligno, né? O escudo era um aparato usado para parar as flechas lançadas pelo inimigo, os golpes, né? Lança e de espada. No mundo espiritual, o escudo da fé está em Hebreus, como eu já li. Ora, a fé é o firme, aqui vê, não é vacilante, fundamento das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem, né? Não se veem. Então você vê aí o apóstolo Paulo ensinando os cristãos que querem participar de guerra, batalha espiritual nesse naipe. Versículo 6 de Hebreus, né? 11. Ora, sem fé é impossível. Sem essa fé, não estou falando a fé de sentimento, emoção horizontal, que está lá em Jeremias, né? Que diz que esse tipo de fé enganoso é o coração, alma, e perverso, é razão, né? Diz que o Senhor, ele sonda os pensamentos, esquadrinha o coração e conhece para dar a cada um o caminho segundo as suas ações. Mas aí não se preocupa porque o Espírito Santo, todo cristão que desce as águas, uma fé convicta, ele recebe o batismo no Espírito Santo, não com, no Espírito Santo.
E o Espírito Santo é consolador, ele intercede pelo cristão atrapalhado, vacilão. Ele intercede para que o inimigo não mate, não arrebente a vida do Filho de Deus que está em crescimento. Por isso que o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis, né? Então, aqui, aqueles que querem se preparar para a guerra espiritual desse naipe, tem que saber que não tem vacilo. Se vacilou, ter humildade, o espírito sensível para se colocar na presença do Altíssimo e fazer a reconciliação. É isso rápido, né? Porque diz a palavra de Deus que o Senhor nos deu o ministério da reconciliação. Então, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. É a fé consciente, né? Fé que usa o sentido do cérebro, fé que vem do alto, e não a fé do coração, da alma movida por sentimentos e emoções. Versículo 17, aí já de Efésios, né? Capítulo 6. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a santa palavra de Deus. Capacete fala de proteção da cabeça. Espiritualmente fala de fé, de sabedoria, que blinda a mente de pensamentos viciosos do mal. Está lá em Colossenses capítulo 3, versículo 2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então veja, não estou falando de pensar, você está trabalhando, estudando, não é nada disso. São as coisas mundanas, através de mídia, através de internet, que entra na mente, né? Então, nós temos que blindar a nossa mente pensando nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. O versículo 18 de Efésios 6, com toda oração e súplica. Olha aí, oração e súplica. Não é só oração, é suplicar, é buscar, é adorar. Orando em todo o tempo no Espírito. No Espírito. Seu Espírito com contato com o Espírito Santo que se move em nós. E para isto, vigiando, depois de tudo isso, vigiando com toda, olha o fruto do Espírito aqui, ó, perseverança e súplica pela igreja, pela noiva. Então, está aqui o apóstolo Paulo, ele deixou escrito uma dica, ele que entendia bem do mundo espiritual, né? Ele deixou aí a dica daqueles que querem realmente entrar nesse campo de batalha, nesse naipe, né? E aí, desse Efésios 6 e 12, não é obrigado, nenhum cristão, mas o cristão gosta de batalha espiritual, mas para entrar nesse naipe de guerra de Efésios capítulo 6, versículo 12, tem que se começar a se preparar, né? Não é fácil, requer leitura da palavra, jejum, oração.
e temor a Deus e obediência à santa palavra. Então, somos mais do que vencedores por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não é necessário o cristão vencer o diabo, porque o diabo já está vencido, né? É só não dar lugar para ele agir. Se der lugar para ele agir, ele age. Provérbios 26:2, assim como o pássaro no seu vaguear e a andorinha no seu voar, a maldição sem causa ela não vem. Então, quem quiser ser guerreiro de Cristo e entrar onde o fogo mais inflama, que é contra o próprio, né, Satanás aí, as suas hostes da maldade dos lugares celestiais, que são espírito de engano, se vence com a palavra, né? Quanto mais você obedece a palavra, mais esse espírito de engano, ele se afasta. Ele é terrível, né? Principados aí para libertar a cidade, potestade quando o negócio você vê que é o inimigo, né? E príncipe das trevas, tem que estar revestido aí com a armadura de Deus, cingindo os lombos, capacete da salvação, em exercício diário, ou seja, o fruto do Espírito, em obediência. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.